Então, eu sou graduado em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, só que a minha habilitação era um currículo duplo, né? A gente fazia tanto licenciatura, que é uma licenciatura plena em educação artística, e também em um bacharelado em teatro. No meu caso, ele é em direção teatral e interpretação. E Legal. aí, claro, essa formação de teatro, ela sempre caminhou muito junto com o rolê de RPG, assim, né? Assim, ativamente e concretamente entendo o RPG como uma manifestação artística, em live. Não o RPG que eu jogo em casa, o RPG que eu transmito, né? Pra mim Aham. são duas coisas bem, Bem bem distinto, diferentes. assim. É. E uma coisa acabou Interessante puxando. isso, hein? Muito interessante. Já, o cara já chega Eu dando acho dessa, né, velho? O cara já chega, Muito, toma! porque o que a gente conversou sobre isso nos últimos episódios, É, RPG em live, RPG offline, diferença, é a mesma coisa, como fazer e tudo mais. Não, eu quero entrar um pouco nesse tema com o Pedroca, com certeza. Mas só pra continuar seguindo a linha de raciocínio que a gente pensou aqui. Beleza. Você traz essa formação e eu concordo muito com essa sua ideia de que o RPG, sim, esse feito em live, ele tem muito de manifestação artística, muito, né, dessa exteriorização da galera observando isso como um show, como um evento, um espetáculo, né, e de todo mundo que tá participando ali também. Mas durante o seu estudo, durante a sua formação, durante a época que você estava na faculdade, etc., você já tinha tido contato com RPG, e aí você trouxe isso um pouco ali para aquela galera da faculdade, ou não? Isso não chegou a coexistir na época de não, estudo? é muito louco, porque na verdade, assim, eu também fiz física, né? Eu fazia física e teatro. E eu Beleza. jogava mais com a galera da física do que com os caras do teatro. Então, assim, Sério, bicho? as coisas, elas curiosamente, elas não coexistiram. Apesar da Joana, né, que, enfim, joga Mares comigo, joga Skyfall, mestra Aham. Azor. A Joana, nós éramos colegas, né, na tipo, faculdade. Uhum. E coincidentemente a gente jogou RPG muito pouco na faculdade com as pessoas da faculdade. A gente jogava mais com uma outra galera. Eu e a Joana, a gente inclusive participou de um live action de Vampiro à Máscara por muito tempo. Tipo, foi um outro rolê, assim. Legal. Mas as duas coisas, curiosamente, elas não coexistiram, cara. Assim, colegas meus da faculdade eu não introduzi ao RPG, eu jogava com uma outra galera. E era uma pira um pouco diferente mesmo, assim. Ah, entendi. Eu tenho uma... Fala, Lupão, manda lá, manda lá. Desses episódios passados desse podcast aqui, a gente falou assim que o ator ou atriz que nunca jogou RPG, ele tá perdendo uma ferramenta boa pra formação dele, né? O que você acha? Você concorda com isso? Cara, Sabe? pô, fala. Não, porque é uma ferramenta de formação pra atuação mesmo, né? Você não acha? Cara, em algum nível eu acho que sim. Acho que eu trabalhei com preparação corporal e com assistência de palco por muito tempo, né? E eu fazia preparação de elenco, treinamento tipo, elenco. E uma das coisas que eu sempre batia o pé é que o elenco precisa saber improvisar. Isso é uma parada fundamental, né? Acho que um elenco de palco, de teatro, ele tem que saber improvisar. E aí, quando eu comecei a trazer alguns elementos de jogo de RPG pro palco, assim, eu sentia sempre uma resistência porque ele era muito sentado. E o ator gosta de fazer coisas em pé, né? Tem O essas lance mais paradas corporal mesmo, assim, né? Mas eu comecei a trazer muito aquela ideia de o que você faz. Tipo, tipo, né, você se vê numa situação assim, assim, assado, e o que tipo, acontece. Que é um pouco daquela narrativa emergente. E para alguns exercícios isso funcionou há muito tempo, assim. Isso foi uma coisa bem legal, assim. Eu acho como um exercício talvez de improvisação, assim, interpretação de improviso, sabe? Eu acho que é um puta de Não, um... é muito bom, assim. Eu e a Joana, a gente tem conversado bastante sobre isso, muito por causa do nosso, tipo, background, assim. Mas existe uma clareza nossa de que é uma ferramenta, cara. É uma ferramenta muito forte. Seja para poder trabalhar questões de preparo mesmo, ou até para criação, né? Tipo, cara, tem coisas que acontecem, e todo RPGista teve isso, tem coisas que, tipo, acontecem que tu olha pra situação de jogo e fala, velho, nem se isso fosse scriptado, se fosse um script, conseguiria sair tão épico, tá ligado? Sim, sem dúvida. É verdade. É verdade. Então, essa parada foi muito, muito, muito maneira, assim. Tá, você acha que beleza, eu fiz a pergunta indo
pro lado da se você levou isso pra aquela galera, mas o que não, porque com certeza você traz muitas ferramentas, muitos exercícios e muito empirismo relacionado em tudo ali que você estudou e que você trabalhou naquele tempo, naquela época, exatamente. Mas se a gente virar um pouco a roleta pro momento que você começa a mestrar, o que você consegue salientar ali, tipo, pensando claramente que o teatro te trouxe quando você tá ali? Porque, assim, eu sou um singelo narradorzinho e, eventualmente, a gente se pega em situações que, cara, você tem que realmente se virar de maneiras inacreditáveis, em termos de improvisação, em termos de construção de diálogo, de narrativa, de uma série de coisas que eu tenho certeza que talvez... Eu não sei como funciona até a curiosidade, porque eu não sei como funciona uma graduação em teatro e coisas do tipo. Então, eu não sei o quanto isso pode agregar, mas deve ser pra caramba, ou não? Tô doido. Não, Trazendo cara, pro outro lado. A sua formação deve te qualificar pra caramba pra isso. Então, tem, porque acho que tem realmente muitos elementos que eles dialogam diretamente, tipo, eles são concomitantes, assim. Tem paradas que tu estuda em teatro que tu consegue transportar diretamente pra uma produção de jogo. Isso é, tipo, tradução direta. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que, tipo, um cara que tem formação como, às vezes, sei lá, o cara é, tipo, gerente de projeto, talvez ele consiga gerenciar um projeto de mesa, talvez melhor do que eu. Porque ele tem essa formação. Eu acho que as coisas dialogam. Uma coisa que eu tenho muito forte é porque, por conta da minha formação como ator também, eu trago muito claro um trabalho de voz e interpretação. Então, tipo, eu propositalmente sei quando fazer uma pausa para poder gerar algum efeito dramático, que eu sei que a plateia vai reagir de tal forma e que isso caminha a história para tal local. Então, por exemplo, quando eu tô narrando, tem momentos que eu olho pra câmera, tem momentos que eu olho pros jogadores. Porque tem horas que eu não tô falando com os jogadores, eu tô falando com o público. Tá. Então, assim, essas noções é uma noção que quem faz teatro tem uma clareza, tipo, pra quem você está comunicando, né? Então, algumas dessas coisas eu faço de maneira consciente. Tipo, eu tenho consciência de que eu estou fazendo isso para gerar um efeito desejado, né? Porque, de novo, eu acredito que o jeito que eu jogo em stream é diferente do que eu jogo em casa, né? Tem uma técnica de tipo teatro chamada triangulação, que é quando você tá tendo um diálogo com outro personagem. Por exemplo, o que você vai fazer hoje? Eu vou para aquela casa do lago. Aquela casa do lago? Tipo, você olha pra plateia, né? Então você comunica pra plateia, você triangula ela pra dentro da cena, porque ela não pertence a esse universo. Quando a gente tá fazendo RPG, tipo, em stream, a gente tem que triangular o público pra dentro do jogo, porque o público quer jogar também. Então, em algum nível, tu tem que incluir eles na, tipo, narração. Caralho, que é muito next level que você tá falando. Pois mas olha que, tipo, que parada curiosa. Porque, por exemplo, o Azekos, mesmo não tendo formação como ator, ele faz umas coisas parecidas. Quando ele narra, por exemplo, nós estamos vendo um pássaro, então ele inclui... Ele se inclui. E inclui a galera, sim. Isso. Então, assim, são coisas que, tipo, que elas não são exclusivas do teatro, mas elas são trabalhadas como que a gente chama isso de dramaturgia emergente, né? É uma dramaturgia, é um texto cênico que surge de maneira emergente, que surge do que está acontecendo, né? Cara, mas são níveis de tecnicalidade que te entregam outros níveis de imersão e fazem as pessoas acabarem participando de maneira muito mais incisiva da história ali, por mais que eles não tenham um efeito prático direto. Porra, direto a gente... Né, eu falei que eu acompanho você no Twitter direto, e a galera, você percebe, cara, tá todo mundo falando aqui que todo mundo é seguidor de Douglas. Tipo, cara, todo mundo, tipo, a galera realmente se sente muito parte das histórias que você conta. E eu acho que essa é uma habilidade que você carrega. Inclusive, esse começo aqui que a gente tá tentando falar um pouco da sua formação profissional, era muito da nossa cabeça. Falando, mano, eu acho que isso vem da formação profissional do cara. Lógico que tudo é uma composição, né? Não é só uma coisa ou só outra coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa que o Mago Necromante mandou aqui no chat, e eu tenho essa dúvida também. Você consegue se divertir da mesma forma quando você tá fazendo RPG online ou quando você tá fazendo RPG offline? Não. Pra mim são duas coisas pra mim, são bem diferentes. Eu tava conversando isso com a minha noiva, né? Minha esposa Silvia. A gente tava falando sobre isso, acho que ontem. Foi ontem, meu amor, que a gente tava conversando sobre RPG em stream fora?
Foi ontem, ela confirmou. Ela deu um joia lá no fundo. Ô, Joia? pergunta produção, alô, produção. A produção, porque eu tenho muita convicção de que o RPG que eu jogo em stream, ele é, pra mim, uma produção estética. Ele é Legal. entretenimento. Eu tenho a preocupação de comunicar ao público um produto artístico. Isso significa que eu penso coisas como trilha sonora, tempo de pausa, pra onde que tá indo a narrativa. Eu falo com os atores fora, então eu chego pra eles fora da mesa e eu converso com eles, tipo assim, cara, vocês estão gostando, tipo, aventura? Vocês estão pensando em levar ela pra onde? O que eu preciso preparar? Que é uma conversa que o mestre tem, normalmente, né? Só que eu faço isso enquanto eu leio o chat, enquanto eu leio o Twitter, tipo, o que o público tá pensando? Pô, o público gostaria mais de ver sobre esse local do cenário, será que eu consigo juntar isso com o que os atores, né, os jogadores, tipo, pensam? Enquanto eu tô jogando em casa, eu não triangulo, eu quase não faço pausa, eu não gasto tanto tempo narrando as situações, tipo, eu não passo tanto tempo no detalhe, porque em casa eu tô mais interessado nas pessoas que estão jogando imediatamente comigo, e se elas estão entendendo pra onde tá indo a história, do que o efeito e o impacto estético. Eu não tenho tanto essa preocupação. Mas, por exemplo, quando a gente tava jogando Dungeon of the Mad Mage, né? E aí terminou a sessão um dia, e a Silvia, né, a minha noiva, chegou e falou assim, pô, você poderia dar umas descrições mais, tipo, mais intensas, como você às vezes dá em live, né? Porra, real, eu tava negligenciando isso e os jogadores também gostam, tá ligado? Então, às vezes, é uma questão de, tipo, de equilíbrio, sabe?